Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Daniel Brown falando. Vamos falar aqui de planejamento do Botafogo para o estádio Newton Santos. Isso para mim é um golaço. Isso daí soa como um reforço, certo? Claro que a gente tem que ter jogador, né? Tudo isso. É mais uma estrutura melhor para o Botafogo para iniciar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, semestre decisivo, é absolutamente fundamental e parece que o Botafogo está se movimentando nesse sentido a partir de uma nota oficial que saiu às 5 da tarde, são 7 horas nesse momento, e a gente vai fazer aqui um apanhado geral e responder algumas dúvidas. Brown, isso daí tem a ver com o território alvinegro? Brown, isso daí tem a ver com arquibancada móvel? Brown, vamos organizar os pensamentos aqui, porque eu coletei algumas informações com algumas pessoas com quem eu entrei em contato no clube, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho, obrigado, está quase chegando a 69 mil inscritos, certo? Então se inscreve mesmo, porque 25% das pessoas que assistem ao canal aqui todos os dias não são inscritas, tá bom? Espero que vocês não se incomodem com a minha regatinha ridícula, mas tá muito quente aqui em Niterói. Bom, gente, vamos lá. Botafogo soltou uma nota dizendo o seguinte: planejamento. Botafogo inicia na próxima semana cronograma de investimentos em melhorias no campo do Newton Santos. Tem que beber uma água para a boca tá muito seca. Visando o brasileiro. O Botafogo inicia na próxima semana, certo? A partir ali do dia 12, 13, o cronograma de investimentos em melhorias no campo do Newton Santos, visando o Campeonato Brasileiro, o principal desafio para a temporada 2022. Ponto. Isso daí já é uma ótima resposta para o torcedor em relação a isso. Inclusive, eu dei uma cornetada na semana passada dizendo que estava tendo Flamengo e Vasco, Fla-Flu, Fluminense e Vasco, dois clássicos já, né, por lá do Botafogo mesmo, jogo de Libertadores do Fluminense, todo mundo jogando lá e o gramado tá piorando. Né? Então o Botafogo dando uma resposta. Após o primeiro trimestre, não para mim propriamente, né, pelo amor de Deus, mas para todo mundo. Após um primeiro trimestre com jogos e aluguéis em parcerias com outros clubes, alinhado à estratégia de rentabilização, importante para o caixa do clube, a cooperação entre os clubes e em cumprimento às obrigações socioesportivas do contrato de concessão, haverá uma pausa nas locações para possibilitar um tratamento do gramado. Fundamental. A partir desta quarta, dia 9, ou seja, amanhã o Fluminense joga pela Libertadores contra o Olímpia e vai ser o último jogo, vai ser o último compromisso de cessão e aluguel até o Brasileiro, ou seja, até o Campeonato Brasileiro, a gente não vai ter outro jogo de outra equipe aí alugado do Botafogo. Neste período está previsto um trabalho de melhoria no campo anexo, incluindo a ampliação do espaço de treinamento e reforma das instalações. E no campo principal, para aprimorar a infraestrutura, do departamento de futebol. Portanto, repetindo, neste período está previsto um trabalho de melhoria no campo anexo, incluindo a ampliação de espaço de treinamento e reforma nas instalações. Isso para mim é um golaço. Né? Só de saber que a gente vai ter a curto prazo um lugar melhor para tratar os nossos atletas, para ter uma condição melhor de treino, para melhorar a condição de treinamento técnico, tático, físico, isso já é fundamental. E lembrando, Bruno, mas e as semifinais do Carioca? Maracanã, certo? Maracanã, jogos do Flamengo, inclusive jogo com o Bangu agora esse fim de semana no Maraca. Conforme previsto no Regulamento Geral de Competições Sul-Americanas da Conmebol, há restrições no estádio onde serão realizadas as partidas para atender às premissas comerciais e institucionais do torneio. O estádio Newton Santos receberá adaptações no jogo de quarta contra o Fluminense, de modo a respeitar tais diretrizes. Então, se você estiver assistindo o jogo do Fluminense na TV contra o Olímpia, aí você vai ver lá o escudão do Botafogo não aparecendo, o escudo do Botafogo atrás do gol tampado, a bandeirinha sem ser do Botafogo. Porra, o Fluminense é absurdo. Isso daí é a norma da Conmebol, rapaziada. Então não é o Fluminense que tá sacaneando, não é o Botafogo que aceitou, se submeteu, não. A Conmebol aconteceu em São Januário também. Tinha um escudo do Vasco tapado atrás do gol, bem perto ali do lugar que tinha a estátua do Romário. Tá bom? A assessoria de comunicação soltou essa nota e vamos a algumas dúvidas a serem esclarecidas. Brownie, o que isso tem a ver? Primeiro de tudo, a principal pauta abordada aqui é a reforma no gramado do Newton Santos, que é absolutamente fundamental, que já está cheio de buracos, já está ficando aí com uma parte ali, principalmente na faixa esquerda, muito danificado, subindo a laminha ali, uma falta de grama. A gente já vai reformar isso para daqui a um mês estar tudo lindo para Botafogo e Corinthians, dia 10 de abril,
dentro do Newton Santos. Segundo, reforma ali no campo anexo, no gramado do anexo também é muito fundamental. E melhorias pontuais, né, pelo menos nesse primeiro momento, nas instalações. Né, uma melhoria que tem que ser feita ali na academia, né, nos aparatos ali de departamento médico para exames. Quem sabe, né, cara, uma outra estrutura ali no próprio campo anexo que possibilite algum tipo de treinamento diferente, né, isso tudo vai ser viabilizado. Brownie, aí a grande pergunta que muitos me fizeram e eu fui atrás, mais uma vez, entrei em contato com pessoas dentro do clube. Brownie, qual é a relação dessa nota em si, dessa reforma com o território alvinegro? Né, finalmente, o território alvinegro ele vai ser posto em prática? A princípio, isso não é algo que tem a ver com o território alvinegro, o que não significa que isso não possa ser um gancho, certo? Isso daí foi o que eu recebi, tá? Essa vai ser uma reforma pontual, e principalmente nos gramados do campo anexo e no gramado principal do estádio Newton Santos, tá bom? Além disso, o que a gente vai ter é o seguinte, né? Nessas próximas semanas a gente vai ter movimentos, isso daí foi o que me foi passado, eu não posso ir além disso, tá? Mas o que me foi passado é que o Botafogo vai ter movimentos, certo? Muito importantes para dar um passo a mais em relação a algumas estruturações nas instalações do estádio Newton Santos a macro, certo? Existem contatos aí para serem feitos nas próximas semanas em que o Botafogo ele pode dar uma resposta nos próximos dias, ainda na semana que vem, o Botafogo pode dar mais uma resposta ao seu torcedor sobre novidades a médio e longo prazo. Sabe, sei lá, cara, aí sim o território alvinegro sendo colocado em prática e enquanto o CT não fica pronto, né, enquanto a gente não começa as instalações do CT da base, o CT profissional, o que vai acontecer, se o Botafogo vai pegar um outro lugar ali próximo, que é realmente a ideia do John Textor, é ter base profissional treinando muito perto ali, né, na zona oeste do Rio, em Vargem Pequena. Enquanto isso, o Botafogo tem que ter uma estrutura melhor no Newton Santos. Essa reforma no campo, em pequenas instalações, é um primeiro passo que o Botafogo já vai começar a fazer. Após esse fim de semana, em que o Botafogo nem joga no Newton Santos, o Botafogo vai jogar lá em Angra, inclusive estarei lá. Mas também o Botafogo ele já se movimenta, né, para já pensar em como colocar em prática situações que eram idealizadas no antigo projeto do Território Alvinegro, que era idealizado ali pelo antigo departamento de futebol, pelo antigo coordenador, né, do Núcleo de Saúde e Performance, que é o Fábio Eiras. Inclusive acabei de publicar isso no Twitter. O Botafogo, eu acho que está demorando a se movimentar para substituir o Fábio Eiras como novo coordenador científico. O Botafogo não tem esse coordenador científico, teve o Altamiro, tem o Fábio Eiras, que saiu do Botafogo e foi para o Vasco, e não temos mais esse cara. Eu acho que isso é muito importante, esse departamento foi fundamental para que o Botafogo diminuísse o número de lesões no ano passado e tivesse uma equipe com boa performance durante os 90 minutos das partidas na Série B. E eu gostaria que esse projeto ele continuasse. A gente tem que ter um novo coordenador aí de fisiologia. E aí, com certeza, né, esse departamento de fisiologia junto com o departamento de futebol, vai estar todo mundo muito alinhado, departamento médico, para dar os próximos passos em relação a novas estruturações e novos planejamentos naquele espaço, primeiro, do campo anexo, onde você vai ter algumas modificações, quem sabe, né, era um projeto antigo do Freeland, né, tudo mais, o Botafogo reformar e até tentar construir um segundo campo ali no anexo para você fazer trabalho de campo reduzido, algo do tipo. E também, claro, as melhoras ali num local, né? Como a gente já falou sobre o Território Alvinegro, é um local que tem numa área, digamos, abandonada no terraço ali do Newton Santos, que era uma antiga área de imprensa das Olimpíadas, e você fazer uma baita estruturação ali. Esse era aquele planejamento. Vamos ver se o Textor vai continuar, se vai fazer modificações, mas o Textor quer reformar realmente aquele local para que o Botafogo tenha uma condição adequada de treinamento, de estrutura, até que o CT principal, que é o grande sonho de todo mundo, fique pronto, certo? Então, é basicamente isso. O Botafogo pode apresentar nas próximas 2 semanas aí novidades em relação a esses projetos, estruturação, né, tudo que pode ser necessário para que o Botafogo melhore as suas condições dentro do campo anexo e nas instalações ali do Newton Santos, certo? E também nos arredores, sabe? Existiam muitas questões, né, cara, que o Botafogo já estava tentando agilizar, né, cara, parcerias para estar alinhado ali na organização e no planejamento, na gestão, né, do estádio Newton Santos. Isso inclui campo, isso inclui evento, isso inclui arredores, isso também inclui, evidentemente, a estruturação de treino, né, e todos os aparatos de treino que o Botafogo vai ter, certo? Então, esse primeiro passo é a reforma pontual do campo anexo, do gramado, do Newton Santos e de algumas instalações, e nas próximas semanas a gente a gente
terá, né? Nós teremos novidades em relação ao que pode ser feito para melhorar essa situação da estrutura e poder ser colocado em prática algo que nos dê uma condição de Série A, realmente de estrutura, enquanto o CT dos sonhos que a gente tanto necessita não vem. Valeu? É isso, rapaziada. Beijo pra vocês. Fui.